Olá, gente, tudo bem? Hoje, na nossa aula de História, nós vamos estudar, compreender um pouco a respeito do papel das religiões e da cultura, ou a religião na antiguidade, mais precisamente. Aí vocês podem perguntar, mas como assim? Falar de religião na aula de História? Mas já tem a disciplina de ensino religioso? Tem. Mas vamos nos lembrar um pouco o que é que a História estuda. Nós vimos lá no início das nossas aulas que História é a ciência que estuda as ações humanas no tempo e no espaço. Então, tudo o que é ação humana, a História estuda. Através da religião, o ser humano também faz algumas ações na sociedade em que vive. Então, por isso, a religião, o que o ser humano, o que o homem faz a partir da religião, a partir da sua visão religiosa, isso também a história estuda. E aí nós vemos que a religião é algo que está presente na nossa sociedade, talvez até em nossas vidas de várias formas. Por exemplo, o calendário que nós usamos foi feito por uma religião, com base em uma religião. Nós sabemos que o nosso calendário, o calendário que nós usamos, é chamado de calendário gregoriano ou calendário cristão. Gregoriano porque ele foi feito a partir da determinação da ordem de um Papa, o Papa Gregório XIII. Cristão porque nós sabemos que ele é contado a partir do nascimento de Cristo. Então, nós já vemos aí que tem uma influência da religião no nosso calendário e nós podemos dar mais detalhes, como por exemplo, muitos dos feriados que nós vivemos aqui no Brasil, em boa parte do mundo, são feriados destinados a alguma religião. Em sua grande maioria, a religião cristã. Então, nós vemos que a religião, de certa forma, ela ajudou a construir muita coisa na nossa sociedade. Muitos valores, muitas conquistas. Por exemplo, as primeiras universidades, da forma que nós conhecemos, ela também foi criada pela Igreja Católica. Nós vemos também influência de outras religiões nas ações sociais, caridades, escolas e de tantas outras formas. E por que não podemos dizer também que a religião está presente a partir da compreensão do mundo? Por exemplo, sobre a origem da humanidade, nós temos duas versões maiores, duas versões mais aceitas, que é a teoria criacionista, que vai dizer que Deus criou tudo, criou o ser humano, criou o mundo, criou os seres vivos. É uma explicação segundo a fé e tem como seu registro a Bíblia. Por que recebe esse nome de criacionista? Porque tem Deus como criador. Acredita que tem um ser superior, maior que tudo e que todos, e que deu origem a tudo. Então, Deus criador, teoria criacionista. E onde está essa explicação, professor? Como eu já citei, na Bíblia, principalmente no livro do Gênesis. O primeiro livro da Bíblia vai mostrar muito a respeito da criação. E nós temos um outro ponto, uma outra teoria, que é chamada de teoria evolucionista. Essa teoria foi desenvolvida por um estudioso inglês chamado Charles Darwin, um pesquisador, um cientista. Darwin, ele diz na sua teoria que todos os seres tiveram origem de um ser originário, de um ser primeiro. É uma teoria chamada de evolucionista. A partir daí, todos os outros seres evoluíram. E aí, nós temos também uma outra teoria mais recente, que chama-se teoria, que acredita na teoria criacionista e na evolucionista, que é a teoria do evolucionismo teísta. Ela acredita na ciência, na existência da ciência, nas explicações da ciência, sem também discordar da fé. Mas hoje nós vamos ver a questão da religião a partir dos povos da antiguidade. Por exemplo, quase todos os povos da antiguidade, eles desenvolveram religiões. E quando eu estou falando de antiguidade, as primeiras civilizações. A maioria dessas religiões, elas eram politeístas. E o que é politeísta? Politeísta, poli vem de vários, muitos.
Teísta vem de teo, Deus. Então, se eu digo que uma religião é politeísta, eu estou dizendo que é uma religião que acreditava em vários deuses. Então, os deuses tinham diferentes nomes, funções, importância, a partir da cultura e da realidade de cada povo. Mas, se nós vamos um pouco mais atrás ainda na história, lá na pré-história, nós vamos ver que existia já o ser humano já tinha uma certa ligação com a religiosidade, como os neandertais, o Homo neanderthalensis, como é chamado pelos cientistas, que é uma evolução do ser humano. Eles já expressavam um sentido religioso através dos objetos, principalmente nos sepultamentos. Se você tem alguma dúvida quanto a isso, você pode assistir aqui mesmo neste canal um vídeo onde falo sobre o homem pré-histórico, e aí você entende melhor. Mas agora nós vamos ver sobre algumas civilizações e como essas civilizações se relacionavam com a sua religiosidade. Vamos começar pela religião egípcia. Na religião egípcia, o faraó, que era uma espécie de rei, um governante, um imperador, ele se dizia que era Deus. Ou era filho do Deus Sol, que era chamado por eles de Ra, Deus Ra. Então, ele se considerava, o faraó, o próprio Deus Sol. Então, a partir disso, ele controlava a vida das pessoas, porque as pessoas naquele tempo eram muito ligadas ao sentido religioso. Então, o faraó controlava a vida das pessoas, ele dizia que controlava até a própria natureza. Então, se chovesse muito, se tivesse alguma seca, algo do tipo, as pessoas naquele tempo diziam: olhe, isso aí foi um castigo que o faraó mandou. Então, o que era que acontecia? Desobedecer ao faraó era desobedecer a um Deus. Não era simplesmente desobedecer a um governante. Era desobedecer ao próprio Deus. Então as pessoas tinham medo. Tinham que obedecer ao faraó. Obedecer de que forma, professor? Pagando os impostos, cumprindo as leis. Tinha que trabalhar para o faraó. Tinha que fazer tudo o que o faraó mandasse, inclusive, principalmente nos pagamentos de impostos. Mesmo que as pessoas fossem muito pobres, não tivessem com que viver suficientemente, mas tinha que pagar os impostos, porque se você não pagasse o imposto, você estava desobedecendo ao governo, não só ao governo, mas ao próprio Deus. Então as pessoas se sentiam intimidadas, presas. Então, claro que haviam outros deuses, o Deus da vida, o Deus da morte e tantos outros na religião egípcia. Mas o maior de todos esses deuses era o faraó, que era o próprio filho do Deus, que era o próprio Deus Sol, ou filho do Deus Sol, como alguns faraós costumavam chamar-se. Então, através da religião, os faraós eles tanto se mantinham no poder como controlavam a vida das pessoas para que as pessoas fizessem aquilo que eles quisessem. Então, nessa religião egípcia também vimos a questão, eles acreditavam muito na vida após a morte. Uma prova disso é a mumificação, as mumificações que aconteciam, que eles preservavam, guardavam o corpo para que porque um dia aquela pessoa iria ressuscitar, iria retornar e precisaria do seu corpo. Outro deus também, que era muito conhecido no Egito, era o rio Nilo. Para eles o rio era um deus. Então eles também adoravam e cultuavam ao rio Nilo. Então, uma outra religião que nós vamos ver, outras características de religiões, é sobre a religião dos povos da Mesopotâmia. Os povos da Mesopotâmia também eram politeístas. Então, como nós vimos agora há pouco, o que é politeísta? Não ouvi isso. Politeísta é aquela religião que acreditava em vários deuses. Professor, e a religião que só acreditava em um único Deus? Aí nós chamamos de monoteísta. Mono, um. Teoteísta, teísta vem de teo, Deus. Um Deus. As religiões que acreditavam em um único Deus, ou acreditam, nós chamamos de monoteísta. E aí o povo da Mesopotâmia, os deuses deles tinham tanto características humanas
como características de animais. E eles faziam sacrifícios, oferendas para os deuses deles. Sacrificavam animais, se fosse uma tribo rival, sacrificavam até a algumas pessoas mesmo, né? Então, tudo isso que eles faziam para agradar aos deuses deles. Então, outra religião muito marcante nesse período aí da antiguidade são as religiões do povo grego, a religião grega, do povo grego. Então, cada cidade grega tinha o seu deus protetor, certo? E aí os deuses, eles representavam tanto ações da natureza, como ações ou sentimentos dos seres humanos. Então, por exemplo, o que era que tinha muito dos deuses gregos? O deus do amor, a deusa do amor, a deusa da fertilidade, o deus da agricultura, né, das plantações. Então, os deuses gregos, eles sempre representavam ações humanas ou estavam voltadas para ações da natureza. Nós vamos ver tudo isso quando nós estivermos estudando cada uma das civilizações desses povos, parte a parte. E aqui, nesta aula, nós só estamos vendo algumas características da cultura desses povos através das suas religiões. E aí também, os deuses gregos, segundo o povo grego, eles moravam no Monte Olimpo. Era uma espécie de uma montanha. E de lá eles controlavam tudo e a vida das pessoas. E haviam também os semideuses. Quem eram os semideuses? Semideus, para o povo grego, era o filho de um deus com uma pessoa normal. Então, para eles, esse filho era chamado de semideus. Então, através das festas aos deuses, que eles faziam muitas festas para comemorar os deuses, sacrifícios, oferendas, nenhuma dessas festas vão surgir aí as Olimpíadas. Quem já ouviu falar nas Olimpíadas? Pois muito bem, as Olimpíadas surgiram através de uma religião, que era a religião do povo grego. Muito bem. Então, o maior deus dessa religião grega era Zeus. Zeus era considerado o maior deus, o pai dos deuses. E quando nós estivermos estudando sobre os gregos, sobre a civilização grega, nós vamos estudar mais detalhadamente sobre essa questão da religião deles. E aí nós vemos que a maior parte dessas religiões, principalmente essa que nós estamos falando agora, da religião grega, muitos estudiosos e historiadores chamam esses assuntos de mitologia grega. Tudo que fala sobre a religião e a cultura grega, os historiadores, estudiosos chamam de mitologia. Que é mitologia? Um mito. Uma coisa que não se sabe se é verdade, uma coisa duvidosa. Que nós sabemos que na verdade não existiram. Como assim? Por exemplo, alguns deuses gregos tinham parte humana e parte de animais. Existem seres assim? Não existem. Então nós chamamos de mitologia. Mitologia grega, ou seja, são mitos, são contos que os gregos usavam para explicarem, na grande maioria das vezes, a realidade das suas próprias vidas, da sua sociedade. Outra religião importante desse período aí da antiguidade é a religião romana, a religião do povo romano. O povo romano era politeísta, ou seja, também acreditava em vários deuses. E esses deuses, segundo os romanos, eles controlavam a vida das pessoas. Os cultos, ou seja, eles faziam orações a esses deuses, tanto nas suas casas mesmo, como nos templos. E os rituais, o que era que eles davam a esses deuses? Orações e alguns sacrifícios. Sacrificavam. Essa foi a primeira, vamos dizer assim, a primeira forma de religião dos povos romanos. Mas depois, século IV, por diante, 5, 6, já vai consolidando a religião cristã. Quando o Império Romano oficializa a religião cristã como a sua própria religião. Mas no início, vamos dizer assim, nos primeiros 6 séculos,
Então, era essa a religiosidade do povo de Roma. E por que é importante nós estudarmos sobre as religiões desses povos em história? Porque através das religiões nós podemos entender a cultura e a vida dessas sociedades. Ora, se em história nós estamos estudando as ações humanas, através da religião nós podemos entender a cultura e como essas sociedades se organizavam. Vejam, no Egito. No Egito nós vimos que o faraó era o governante e era Deus. Então a religião controlava de certa forma a sociedade. A religião também é importante nós estudarmos, porque a religião e a cultura, elas formam a nossa opinião e o nosso modo de ver a sociedade e os acontecimentos. Pode prestar atenção. A maioria da opinião das pessoas está baseada em uma religião. O nosso senso de certo ou errado, o que nós entendemos como certo ou errado, na grande maioria das vezes vem das religiões. Por exemplo, eu não posso tirar algo de alguém, roubar. Por quê? Se for me guiar pela religião, a religião vai dizer que é um erro. Ou algumas religiões vão classificar como pecado ou como coisa negativa. Então, por isso, na grande maioria das vezes, a nossa opinião, o nosso modo de viver, o nosso modo de pensar e o nosso modo de agir está, vamos dizer assim, pautado, tem como base uma religião, o pensamento de uma religião ou de uma filosofia, ou seja, de um modo de viver. Ao longo do tempo, os governantes eles passaram a reconhecer o poder e a importância que a religião tinha na vida das pessoas, e a partir daí eles começaram a controlar a religião, porque eles sabiam que controlando a religião, eles controlavam a vida das pessoas. Vimos no Egito, vimos aí também no grego, no povo grego, que eles se baseavam sua cultura através da religião. Hoje não é tão difícil nós vermos no nosso dia a dia pessoas que agem até de má intenção, mas querem se mostrar que tem alguma religião que é para ganhar a confiança das pessoas. Usam da religião para ganhar a confiança das pessoas. E aí nós temos um filósofo do século XIX, século XX, final do século XIX, começo do século XX, por exemplo, que ele final do século XVIII, século XIX. Karl Marx. Karl Marx ele citou uma frase que ele dizia assim, que a religião é o ópio do povo. E o que é um ópio? Algo que, vamos dizer assim, controla a mente das pessoas, não faz a pessoa agir por conta própria. É como se fosse algo que controlasse. E aí nós podemos dizer assim, poxa, mas a religião é ruim? Não. A religião não é ruim. Quando a religião ela é vivida de uma forma que leve você a viver bem com as pessoas, a viver bem na sociedade, fazer o bem ao próximo, fazer o bem ao próximo, fazer o bem a si mesmo, você se organizar a sua vida e transmitir coisas boas para outras pessoas, então a religião cumpre esse objetivo. O que Karl Marx estava se referindo, nós podemos entender que é quando a religião, as pessoas usam da religião para os seus interesses próprios, quando as pessoas usam da religião para intenções que na grande maioria das vezes não são corretas, não são boas, então a religião não cumpre a finalidade dela. Então o que é viver bem a religião? É viver em harmonia, viver bem com o próximo, cumprir os direitos, os deveres na sociedade, fazer aquilo que é bom. E nós sabemos que estudos recentes, comprovados até pela psicologia, vai dizer que a religião pode ajudar o ser humano nas suas dificuldades psicológicas, a vencer os medos, as ansiedades, ajuda as pessoas a serem mais otimistas, ajudam as pessoas a terem mais esperança, acreditar em dias melhores. Nós vemos aí neste período de pandemia
Quantas pessoas se sentiram mais fortalecidas a partir de alguma religião, de algum ato de religiosidade que aconteceu. Enfim, a religião ela tem essa função, tem essa finalidade, quando nós estudamos a disciplina de história. Para a disciplina de história, a religião ela é estudada da seguinte forma: com o resultado de uma ação humana e como o ser humano age na sociedade a partir da sua religião, da sua fé. O que a religião leva o ser humano a fazer e a viver na sociedade, isso é o que a história estuda. Tudo bem? Então esta foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, assiste o vídeo novamente ou entre em contato para tirarmos as dúvidas. Bons estudos!